Fala galera, bem-vindos ao 433 Futecast, o seu podcast de futebol. Eu sou o Pedro Duarte, sempre debatendo os assuntos do mundo do futebol com ele, Pablo Faria. Fala aí, galera. É isso aí, pessoal. Bom, no episódio de hoje, no nosso 15º episódio, eu vou ter que falar, infelizmente, do que aconteceu aí nesse último final de semana, que foi o 4º rebaixamento do Vasco da Gama, galera. Infelizmente, o meu time, mas aqui não vai ter emocional. Pode ser que tenha um pouco de emocional envolvido, mas eu vou tentar ser completamente profissional e imparcial no episódio. Tá bom, galera? Vamos analisar a queda do Vasco da Gama pela 4ª vez. Sim, a 4ª vez que o time de regatas, o Clube de Regatas Vasco da Gama caiu, igualando seu número de títulos. E, por incrível que pareça, é verdade que os dirigentes do futebol brasileiro fazem com uma grande instituição aí, ó. Já começou, tá vendo? Já tô começando a imprimir o lado emocional na parada. Além disso, nós vamos analisar também os problemas e as polêmicas do VAR no Campeonato Brasileiro, porque cada rodada, cada jogo que passa, parece que o VAR entra em uma polêmica pior que a outra, e cada vez mais parece que o que veio para ser uma solução definitiva não é uma solução definitiva e causa mais problema ainda e mais desavença entre os clubes. Então, Pablo, começando aqui, só que o VAR fica mais pro final do episódio, galera. Nós vamos abordar primeiro aqui o Vasco da Gama e essa queda do Vasco. E aí, Pablo, o Vasco caiu pela 4ª vez na sua história. Quem é o culpado? Dirigentes, técnicos, torcedores de certa parte de torcida organizada que vão lá pressionar os jogadores ficam com medo e não produzem em campo. E aí, Pablo, quem é o grande culpado nessa história toda, nesse 4º rebaixamento do Vasco da Gama? É claro que são uma soma de fatores, não dá para aliviar também para jogador, treinador, torcedor, lógico que vai somando os fatores, areia movediça, então vai afundando cada vez mais e acontece o que está acontecendo. Porém, a gente já sabe que essa situação do Vasco já vem acontecendo desde o primeiro rebaixamento, cara. Então, foi o quê? 2008 o primeiro rebaixamento do Vasco? Isso. Então, assim, desde 2008 vem acontecendo essa situação, e antes até, porque o Vasco caiu, e antes até, por causa de dívidas, situações trabalhistas, mais condições de treino e tal. Então é complicado, cara, é uma soma de tudo. Eu acho que, só que quem tem mais culpa pra mim, eu acho que são os dirigentes, são os presidentes, são os conselheiros, são todas as pessoas que votam, são todas as pessoas aí que são os culpados. E no Vasco tem uma coisa que, sei lá, mano, entra presidente, passa presidente, parece que é tudo farinha do mesmo saco. Acho que o único assim que tentou ser um pouco diferente era o Roberto Dinamite, mas todo mundo sabe que ele não conseguia fazer nada ali, porque ele era praticamente um fantoche que era obrigado praticamente a fazer o que os conselheiros e as pessoas dentro do clube ali com mais influência pediam para ele fazer. Então é complicada a situação do Vasco, cara, se for parar pra pensar. Cara, a situação do Vasco é tão complicada que a justiça foi lá pedir os bens do Vasco e não tinha dinheiro na conta, tá ligado? Eles devolveram lá os centavos que tinha na conta pro Vasco porque não tinha dinheiro na conta. Isso é humilhante, cara. Humilhante, é ridículo isso. Situação vexatória. Simplesmente complicado. É papo dos torcedores, dos jogadores fazerem vaquinha para poder pagar o staff, tá ligado? É absurdo isso, cara. Os caras não têm água, mano. Luz. Tipo, chega no começo do mês, na hora de pagar a conta é cortada e paga, sei lá, um dia depois, ou então um dia certinho pra cortar, tá ligado? É muito absurdo, cara. E a torcida do Vasco veio em massa, ajudou o time com o bagulho de sócio torcedor, conseguiu ajudar o time na questão de uma parte do CT e tal. Só que não é suficiente, né, cara? Porque, por exemplo, esses caras aí que comandam o Vasco, eu duvido que eles estão com salário atrasado, eu duvido que faltam dinheiro pra eles, eu duvido que eles são pressionados do jeito que os jogadores são pressionados. Duvido, mano. Eu acho que muitos torcedores nem sabem o nome desses caras, mano. Então, assim, aí cai tudo pro time, o time não aguenta, porque também tem a questão do salário atrasado, que é complicado também, né? O cara tá com mais problemas na cabeça do que ele pode suportar. Em tese, ele deveria entrar em campo só pensando em vencer,
mas o cara tem que pensar na conta dele, tem que pensar na conta do clube, tem que pensar na situação do clube, tem que pensar na situação do staff do clube, tem que pensar na situação do treinador, que se não render vai embora, aí vai ter que começar outro processo. É uma bola de neve, o clube dentro de uma caixa de areia movediça e é isso, tu não consegue respirar e uma hora tu afunda e quando você vai ver o buraco já tá fundo demais para poder se recuperar. Foi como você falou, eu também acho que uma série de fatores contribuíram para a queda do Vasco. Galera, só lembrando aqui que aí vocês vão me falar e tal, que o Vasco ainda tem que disputar o jogo contra o Goiás, o campeonato ainda não acabou, mas tem que disputar o jogo contra o Goiás. Mas, galera, convenhamos, pelo amor de Deus, né? O próprio Vanderlei Luxemburgo já se conscientizou que o Goiás também não é nenhum time de várzea para tomar 12 gols do Vasco. E o já Vasco caiu, né? Mas, assim... não sei se o nego tá falando de mala aí, vou rolar uma mala pro Goiás, acho que o Vasco nem tem condição de dar uma mala. Convenhamos, o Vasco não tem nem time para fazer 12 gols, porque só o Cano não faz gol há 6 jogos, 7 jogos. Então um fato, o torcedor não pode se iludir, entendeu? É um fato a ser constatado, é que o Vasco já está rebaixado, é pensar na próxima temporada e se reestruturar para poder voltar para a Série A. A verdade é essa. O torcedor não pode se iludir, já tem que começar agora, não pode achar, não, que o Vasco acreditar em milagre, acreditar em fada madrinha, essas coisas, porque não vai acontecer. O Vasco ganhou 12-0, pelo amor de Deus. Então, voltando aqui, só deixar isso para esse ponto de observação aí, que o Vasco ainda, vão me falar que o Vasco ainda tem que tirar o saldo de 12-0, mas pelo amor de Deus, né? O Vasco não tem como, já praticamente já está na Série B. Então, só voltando, o que contribuiu para o Vasco cair pela 4ª vez, grande parte são os dirigentes, como você falou, Pablo. Para mim, esses dirigentes são os grandes culpados, como sempre gosto de falar, são os cartolas do nosso futebol. Eles que são os responsáveis pelo gerenciamento dos clubes, gerenciamento é ótimo, pelo gerenciamento dos clubes, e cada vez mais afundam esses clubes. É aquilo, o cara parece que prioriza o poder dele ao invés da instituição em que ele defende. Aí o cara fala que é vascaíno, o cara fala que é São Paulino, o cara fala que é corintiano, não sei o que, o dirigente fala que é torcedor daquele clube, mas chega lá, o cara tá preocupado, ele é poder futebol clube, a verdade é essa, o cara não tá nem aí pra instituição. Se tiver que fazer gastos, assim, loucuras, para dar satisfação pro torcedor, esse dirigente vai lá, esse cartola vai lá e vai fazer. Não tá nem pra instituição. E quando sai, também menos ainda, deixa lá um rombo milionário. A dívida do Vasco, se eu não me engano, bate na casa dos 700 milhões. Tá atrás do futebol brasileiro, acho que só do Botafogo, que do Botafogo é 1 bilhão. Então, e os dois times foram rebaixados. Então isso diz muito da situação dos dois times cariocas. Você falou questão de iludir. Tem que ver também que quando o Vasco foi líder na 4ª rodada, boa parte da imprensa aí ficou iludindo o torcedor do Vasco, né? Falando, o Vasco voltou, é um ramonismo. Não, exatamente. Parte da imprensa também iludiu, mas quem tem o mínimo, assim, quem analisa minimamente o futebol, tem um olho crítico para determinadas situações, sabia que o Vasco, primeiro, que não tinha elenco para ficar lá em cima. O Vasco ou brigava para não cair, ou ficava ali na posição intermediária, no máximo, assim. Cara, o Vasco não tem time. O Vasco, por exemplo, na minha opinião, tem um time melhor do que o do Corinthians, por exemplo. É absurdo o que aconteceu. O Vasco conseguiria pelo menos uma Sul-Americana. Depois a gente vai entrar nesse fator de técnico, que a gente inclui o Ramon. Mas concordo com você, o Vasco, assim, páreo com o Corinthians, páreo duro com o Corinthians, mas assim, os grandes responsáveis para mim são os dirigentes. O técnico também contribui, mas quem contrata são esses dirigentes. Então, para mim, esses dirigentes são os maiores culpados, que, como eu falei, eles são os responsáveis por sucatearem os clubes brasileiros, denegrir a imagem dos clubes brasileiros, tornarem grandes instituições do nosso futebol, cada vez mais tornar essas instituições, inserir essas instituições em processos de apequenamento, que a verdade é essa. Vasco, Botafogo estão em processos de apequenamento, entendeu? Porque já é o 4º rebaixamento do Vasco, Botafogo está indo para o 3º rebaixamento, Cruzeiro caiu agora, foi a primeira vez, mas depois de um processo assim, de corrupção gigante por conta desses dirigentes,
que estavam no Cruzeiro. Então, assim, vai ser cada vez mais frequente nós vermos times grandes caindo por conta desses péssimos cartolas que estão à frente do futebol. E é como eu falei, parece que para eles o poder está acima de tudo. Eles não querem nem saber da instituição. Essa situação do Vasco é a situação aí de muitos clubes brasileiros. E não adianta. A gente está num momento do futebol que eu acho que o profissionalismo fala mais alto, independente de você querer ou não ter o time profissional ou não, porque não adianta mais essas gestões de futebol que eram mafiosas antigamente não vão mais se criar dentro do futebol. Não vão. É muito complicado uma coisa dessa acontecer de novo. Desculpa te interromper rapidinho. É só você ver o que está acontecendo aí com o que aconteceu com o Bragantino. A empresa lá da Red Bull comprou o Bragantino, instituiu a Red Bull Bragantino, que tem sede também, Red Bull Leipzig, tem o Red Bull Salzburg na Áustria, tem o New York Red Bulls e tá aí o Bragantino brigando por vaga na Libertadores. Não, e tipo assim... É o clube empresa, né? Exato, e tipo assim, não é só o Bragantino que vai vir com essa pegada. Por exemplo, o Cuiabá já tá com essa pegada. Exatamente. Então, por exemplo, os times pequenos estão pensando em estrutura para os clubes, para quem sabe um dia eles serem grandes, e os times grandes parece que não estão nem aí, acham que vão ser grandes para sempre. O Botafogo e o Vasco, por exemplo, estão em processo de apequenamento já faz um bom tempo, cara. Muito tempo. E assim, esses times grandes aí estão aí para marcar posto e vai ficar cada vez mais difícil. Então, assim, ou esses times tomam jeito agora, ou tentam pelo menos, ou então, cara, no futuro acabar esses times, sei lá, declarar falência e começar da Série D, tá ligado? E assim, é um time que vai perder torcedores, é uma mancha na história. Enfim, cara, é simplesmente complicado. É muito complicado essa situação. E aí eu te pergunto, esses cartolas que passaram por lá, eles ficam quietos e tal, não dão uma declaração? É capaz, a gente até estava discutindo em off que você falou para mim, Pablo, a gente estava falando do Campelo, foi o último presidente agora, é capaz dele falar, não, o Vasco não caiu na minha gestão, porque o outro presidente que assumiu, que foi o Jorge Salgado. Então é o que eu falo, cara. É brincadeira, esses dirigentes aí, que os clubes estão na mão desses dirigentes. Os caras conseguem destruir uma instituição centenária, como é o Vasco da Gama, como é o Botafogo, que tem história. Então realmente chega a ser revoltante. É muito revoltante. É complicado, meu parceiro. Então, assim, tem que tomar jeito. Caiu, assume que caiu. Exatamente. E é isso, né? Eu acho que eles ainda vão tentar ainda alguma coisa, né? Mas, sei lá, assume que caímos mesmo, agora é bola pra frente. O próprio Vanderlei Luxemburgo já assumiu que caiu? Não fica dependendo de voltar, tipo, o jogo, ou então eliminar. Não adianta fazer isso agora. Não adianta. E até entrando no assunto Vanderlei Luxemburgo, Pablo, eu coloco já a segunda aqui pergunta na mesa pra gente poder debater. O Vanderlei Luxemburgo tem uma certa participação nesse rebaixamento. Ele fez um mau trabalho nesses 12 jogos em que ele entrou em acordo com a diretoria para poder dirigir o Vasco, porque ele não conseguiu salvar o time do rebaixamento. Eu acho que o Vanderlei ele tem uma parcela de culpa, a gente não pode isentar ele de culpa, porque quando ele pegou o Vasco, a tabela do Vasco estava até fácil no início. Tanto é que ele começou bem, ele conseguiu tirar o time ali daquela zona da confusão, né, como ele gosta de falar, e depois veio só a ladeira abaixo. Então, por exemplo, ele perdeu para adversário direto, Curitiba, Fortaleza, que não era para perder. Empatou com o Bahia em São Januário. Empatou com o Bahia em São Januário. Cara, tem uma parada que eu não entendi. Ele preferiu o empate contra o Palmeiras com o time reserva. Não dá para entender o negócio desse. Palmeiras perdendo para todo mundo naquele período ali onde estava indo para Libertadores ali, para o Mundial, perdendo para todo mundo ali, cagando pro Campeonato Brasileiro. Aí o Vanderlei Luxemburgo tem a brilhante ideia de o empate contra o Palmeiras tá bom. E assim a gente viu que não. Vai fazer falta aí esses pontos.
se tivesse aí conseguido esses pontos aí, agora estaria, sei lá, talvez até na Sul-Americana, quem sabe. Mas futebol não é IC, e o Vasco tá pagando aí por isso. Exatamente. Eu acho também que o Vanderlei tem uma parcela de... Ele não é o grande culpado. Como a gente falou anteriormente, são dirigentes que contratam o técnico. O Vanderlei também é culpado, os jogadores são culpados, a torcida organizada, uma pequena parte da torcida é culpada sim, em vai lá pressionar os jogadores e tal, fazer pressão psicológica, isso não adianta. Aí, mas falando aqui, voltando pro Vanderlei, eu acho que ele é um dos culpados sim, porque ele perdeu pontos importantes, como você falou, perdeu pro Palmeiras, perdeu ponto pro Bahia, empatou com o Bahia nos confrontos diretos, todos do Vasco, que poderiam definir o rebaixamento. Ele perdeu ou empatou todos, não conseguiu fazer ganhar um confronto decente. Perdeu pro Curitiba de 1-0 em casa, tomou um vareio do Fortaleza, 3-0 em casa, foi aí que aumentou o saldo de gols do Fortaleza. Empatou com o Bahia em casa, ou seja, se ele ganha pelo menos 2 desses confrontos, pelo menos do Fortaleza, tudo bem, perdeu fora de casa, mas pelo menos se ele ganha do Bahia em casa e do Coritiba em casa, são os confrontos dentro de casa, em São Januário, ele não estava nessa situação, já tinha se livrado. Então eu acho que ele tem uma grande parcela de culpa sim. Vídeo que ele fez no Palmeiras, que só foi o Palmeiras sair, que só foi ele sair do Palmeiras, e o Palmeiras se sagrou lá campeão da Libertadores, jogando futebol chumbreguinha, ruinzinho, é verdade, mas foi campeão, ou seja, prova que ele estava... Desculpa, mas para você ver a incompetência dele, porque com ele também o Palmeiras jogava um futebol tão ruim quanto, só que não conseguia resultado. Exatamente. Então, ele também é um dos grandes culpados, sim. Eu até acho que o Vasco, agora entrando no assunto Ramon, como a gente estava falando, mas o Vanderlei está incluso nesse assunto também, o Vasco tinha que ter demitido o Ramon lá no início do campeonato, começou com aquele negócio de ramonismo e tal, a gente sabia que era momentâneo, o Vasco lá no G4, mas eu acho que tinha que ter mantido o Ramon era uma peça importante, conhecia o clube, lá tinha o Antônio Lopes, de coordenador lá no comitê de diretores do Vasco, ajudando o Ramon, dando suporte ao Ramon. E o Ramon era o prata da casa, conhecia o time, tinha apoio dos jogadores. Eu acho que, mais uma vez, a culpa dos dirigentes de terem demitido o Ramon, aí foi e contratou o Sapinto. Ou seja, você não acha que o Vasco também perdeu o tempo contratando o Sapinto, aí depois veio o Vanderlei e tal? Não tinha que ter mantido o Ramon até o final do campeonato? Eu acho que a questão não era nem manter o Ramon, porque a gente viu que depois que o Ramon foi demitido, eu acho que naquela hora não era para demitir o Ramon, porque talvez o Vasco ali se estabilizaria e conseguia, sei lá, focar ali na zona neutra, então no começo de uma Sul-Americana. Mas a gente viu depois que o Ramon saiu do Vasco, ele assumiu outro time e já foi demitido. Ele não conseguiu se manter num time que era pior do que o Vasco. Então, assim, não diria que manter ele seria a solução dos problemas. Agora, trazer o Sapinto, eu acho que foi uma coisa meio que jogada para a torcida. Não adiantou nada. Com alguma coisa... Oi? Não adiantou nada, perdeu um tempo absurdo contratando o Sapinto. Ah, sim, não. Sem contar também que foi meio que tipo, o português lá deu certo no Flamengo, vai trazer o português aqui também. E não é bem assim, tá ligado? E sei lá, acho que as ideias dele eram até que boas, mas impossíveis de se fazer com o time do Vasco. Então, foi um tempo aí perdido que talvez, se o Vanderlei Luxemburgo, sei lá, talvez tivesse assumido nesse período, o Vasco poderia estar sendo salvo agora, quem sabe. Eu também acho. Eu acho que demitiu o Ramon, beleza. Mas se tivesse demitido o Ramon e já contratado o Vanderlei teria tido mais tempo para salvar o Vasco, porque o Vanderlei poderia ter feito, assim, entre aspas, um tempo maior, um melhor trabalho do que ele fez. Igual da última vez, que ele conseguiu salvar o time. Só que em 12 jogos só ele não conseguiu fazer praticamente nada. Foi um tempo completamente perdido com o Sapinto. Então é mais uma vez o Vasco assinou a cartilha completa, assinou todos os pontos para ser rebaixado. Entendeu? Troca de técnico, perda de tempo com técnico estrangeiro que veio não contribuir em nada. Trouxe outro técnico, contratou um técnico medalhão que está ultrapassado, que não conseguiu impor seu estilo de jogo e só fez um contrato de 12 jogos e terminou rebaixado. Dirigentes que não sabem completamente nada de futebol, nada, e não sabem o que estão fazendo lá à frente da presidência do Vasco. Então o Vasco cumpriu todos os requisitos para ser rebaixado. Então é muito complicado. Eu acho que o Luxemburgo fez um mau trabalho, mas ele precisava de mais tempo. Se ele tivesse tido mais tempo, logo após que o Ramon foi demitido, se ele tivesse chegado, eu não digo que ele salvaria o Vasco, porque eu acho que
poderia até não salvar, mas ele poderia ter feito um bom trabalho, até quem sabe classificado o Vasco para uma Sul-Americana, que igual ele fez na outra temporada lá, que ele saiu, foi embora e conseguiu deixar o Vasco lá no Sul-Americano e saiu todo pomposo pro Palmeiras. Eu acho que aquele estilo de jogo, talvez ali imprimido no Palmeiras no começo do ano, o Vanderlei Luxemburgo conseguiria fazer o Vasco funcionar um pouco mais, quem sabe, quando o time estava um pouco mais de confiança ali naquela saída ali do... Mas acho também quando o Ramon saiu, o Vanderlei ainda era técnico do Palmeiras, não sei. O Vanderlei ainda estava empregado no Palmeiras, por isso que o Vasco quis tentar um técnico estrangeiro. Mas aí complicou um pouco, eu acho que essa proposta de jogo aí que o Vasco tentou botar com ele não vingou, até porque o Vasco não tinha qualidade suficiente para fazer o que ele queria. Exatamente. Ele precisava de muito mais tempo e foi uma completa perda de tempo. O Vasco só perdeu com essa contratação do português, porque era melhor ter investido logo no Vanderlei, igual a gente falou aqui. E agora, Pablo, mais uma pergunta aqui para a gente debater. Nós já estamos quase terminando o assunto Vasco, para entrarmos no assunto do VAR, o polêmico VAR no Campeonato Brasileiro. Mas o que o Vasco precisa fazer, cara, para se reestruturar e para voltar forte é exagero, mas voltar minimamente estruturado para a Série A. Ele precisa reformular o time, investir nos jogadores da base, gastar menos, fazer contratações pontuais, investir o técnico mais modesto, que conhece a Série B e ajude o time a subir. E aí, quais são os fatores? O que o Vasco precisa fazer para voltar assim para a Série A com uma certa, entre aspas, facilidade, assim? Cara, tem que mudar a filosofia do clube, contratar jogadores dentro do orçamento, subir jogadores da base para fazer essa transição e quem sabe valorizar esses jogadores e conseguir dinheiro para o futuro, fazer uma reestruturação em questão de pagamento de dívidas e tal, equalizar as dívidas no caso do clube. Acho que é toda a cartilha que o Flamengo fez, que o Inter fez, que o Grêmio fez, que o Palmeiras fez. Acho que é essa cartilha aí que o Vasco deve seguir, aproveitar aí na Série B, competitividade menor do que na Série A, né? A gente sabe aí que o Cruzeiro se ferrou ano passado, mas a gente sabe que a competitividade da Série B é bem menor do que a da Série A. E se o Vasco botar na cabeça que quer fazer isso e fizer as coisas certas, os frutos vão vir naturalmente. A gente sabe que se o Vasco subir para a Série A, esse pensamento de reestruturação, a gente sabe que vai ficar na pindaíba ali nos primeiros anos, mas depois, com o tempo, vai colher os frutos, as dívidas ali vão estar equalizadas e futuramente vão poder pegar jogadores aí que eles nem sonhariam em ter nos tempos que estão jogando hoje em dia. E torcer pro Cano ficar, né? Tem isso também. O Benítez não vai ficar, isso daí é certo, ele vai voltar lá pro Independiente. Independente do Bogar vai até voltar, vender ele, porque o cara já tinha estendido o contrato para ficar. Agora na Série B que ele não vai querer ficar mesmo. Agora é torcer pro Cano ficar realmente, que é um centroavante assim que muito time da Série B ou até mesmo da Série A que contrataria, um Sport, Bahia, uns times desses aí, porque eu não vejo um Cano assim num time como o Palmeiras da vida, não consigo ver. Cara, São Paulo tá doido pelo Cano se oferecer. Pô, mas o Cano é bom, mas a seca de gols dele é maior que o número de gols que ele faz. Eu também não sei se é o meio... mas pô, você tem que ver também que, tipo, a bola não chega pro cara, né? A qualidade também do time do Vasco aí pra bola chegar pro cara também. Tem isso também. Bom, então, como você falou aí também, eu acho que o Vasco precisa... Esses são os fatores principais que o Vasco tem que fazer. Reformular o time completo, reestruturar completamente, apagar esse pensamento aí. E o Vasco, eu acho que agora tinha que principalmente se unir. Você vai falar que eu tô de brincadeira em falar isso, mas é verdade, o Vasco tinha que se unir nesse momento, todos esses poderes aí que destroem o Vasco por dentro se unirem em prol da instituição e para se reestruturar para voltar forte para a Série A. E paralelo a isso, agora na Série B, ele tinha que investir na base, mandar um monte de jogador embora, o jogador lá tem um monte de lixo lá no Vasco, um monte de jogador lá que não serve, entendeu? Aquele Léo Matos meu Deus do céu, que jogador horroroso. Então, mandar embora, entendeu? Ficar lá Cano, Leandro Castan, Fernando Miguel, esses caras assim que são os líderes do time, resta saber se eles vão querer ficar também.
sanar as dívidas, contratar, como eu falei, jogadores assim, específicos de Série B que conhecem, que queiram jogar essa competição. Eu acho que também tirar o Vanderlei, que o Vanderlei se propôs a ficar, mas eu acho que já deu o que tinha que dar, entendeu? Não continuar mais no Vasco, contratar igual o Botafogo fez, que o Botafogo pegou o Marcelo Chamusca, contratar um técnico assim que tem cancha, como se diz, de Série B, que conhece os meandros ali, os caminhos para ganhar uma Série B ou até mesmo para subir, porque a Série B é uma competição. Você falou, o Vasco vai ter menos competitividade, entre aspas, muitas aspas, porque a Série B tem muitos times competitivos e se tornou difícil. Vídeo que o Cruzeiro não conseguiu subir. Cara, exatamente isso aí que você falou que o Vasco tem que fazer. Esse novo presidente aí querer fazer isso. E deixarem de fazer isso, né? O comitê como é que é? Deliberativo. Deliberativo do clube. Que eu acho que o Vasco é o único que tem isso, né? Não. O Palmeiras também tem, os conselheiros e tal. Acho que todo clube brasileiro tem. Uns tem, outros não. Principalmente clube empresa. O Bragantino, que é o caso do Bragantino, o clube empresa não tem isso. Isso aí, conselho deliberativo, benemérito, essas coisas, é tudo estrutura de organização de clubes do passado, entendeu? É tudo que faz parte do passado, dos clubes que pararam nos anos 80. E paralelo a isso que a gente está falando aqui, dos fatores para o Vasco subir, será que realmente o Vasco, para a gente encerrar o assunto Vasco, Pablo, será que o Vasco vai conseguir subir? Porque a Série B vai ser uma Série B, uma das, entre aspas, melhores dos últimos anos, né? Porque Vasco, Coritiba, Botafogo, Goiás... Cruzeiro, exatamente, Cruzeiro que não conseguiu subir, times bastante competitivos, assim, que vão tentar buscar as 4 vagas aí para subir para a Série A. Cara, vai depender do planejamento do Vasco. O Cruzeiro começou mal no passado, tentou trazer medalhão, não conseguiu. Várias dívidas e tal. Se o Vasco entrar assim, Vasco e Botafogo entrar assim, com a FIFA tirando ponto, jogador pedindo dinheiro e tal, aí fica complicado, né? Então é bom aí entrar logo nesse esquema de equalizar aí o elenco que tem para a competição que tá jogando e, sei lá, né, tentar a sorte e subir, nem que seja ali em quarto, né, amigo? Exatamente, o importante é subir, não importar ganhar nem nada, o importante é subir. É como você falou, o Cruzeiro seguiu toda a cartilha para não subir, contratou técnico medalhão, não deu certo, perdeu os jogadores importantes, jogadores processando na justiça o time, perdeu 6 pontos pela FIFA por conta dos casos de corrupção que teve. O Cruzeiro cumpriu toda a cartilha para não subir. E por serem 4 vagas, imagina que vão subir Cruzeiro, Vasco e Botafogo e ficou uma vaga, mas quem garante que isso vai acontecer? Porque é uma Série B muito disputada e tem times lá bastante competitivos. Esses times, se não abrirem o olho, principalmente Vasco e Botafogo, não sobem, nenhum dos dois. Ou então um fica e outro sobe, ou sobe só Cruzeiro, ficam os 2 cariocas. Então realmente é muito complicado essa situação dos 2 cariocas. O futebol carioca cada vez mais enfraquecido. Com certeza. O Flamengo, é como falaram uma vez, o Flamengo não olha mais para os times do Rio como seus adversários. O Fluminense não é mais adversário do Flamengo, o Vasco não é mais adversário do Flamengo, o Botafogo não é mais adversário do Flamengo. Os adversários do Flamengo são Palmeiras, São Paulo, Internacional, Grêmio. Tem esses times de fora, porque os times Vasco, Botafogo, esses times estão em processo de apequenamento há muito tempo e não representam mais... não representa assim, uma força para se equiparar com o Flamengo de nenhuma forma. Então é realmente muito triste ver o que estão fazendo com essas instituições, como eu falei, onde o futebol do Rio tá indo parar. Se não fosse o Flamengo aí e o Fluminense com essa campanha surpreendente aí no Campeonato Brasileiro, quase já garantido na Libertadores, o futebol do Rio realmente estava jogado às traças, como já está, jogado às moscas aí com o Vasco e Botafogo, que a gente está vendo. Bom, encerramos Só para terminar esse assunto, esse Campeonato Carioca vai ser um dos mais fracos de todos os tempos. Com certeza. Porque o Campeonato Carioca começa agora no final de fevereiro, começo de março, e os times vão começar com a base. E o Vasco e o Botafogo já começam como? Complicado. Exatamente, complicado. Já vai emendar o campeonato no outro, depois já tem a Série B, realmente é complicado. O futebol brasileiro é muito complicado, questão de calendário, não dá para entender.
Bom, agora encerrando esse assunto, encerramos o assunto Vasco aqui de uma vez por todas. Agora vamos entrar, Pablo, para nós terminarmos o episódio com um assunto assim, bem de leve. Saímos do assunto do Vasco, assim, rebaixado, para um assunto bem de leve, o VAR. Por que o VAR, Pablo, dá tanta polêmica, tem tanta polêmica no Campeonato Brasileiro, no Brasil, um equipamento que veio para solucionar os problemas que existiam assim, de arbitragem, pênaltis não marcados, faltas, expulsões e tal, e só dá polêmica, jogo após jogo só dá polêmica. Parece que esse sistema, que esse VAR dá tanta polêmica, gera tantos problemas de futebol brasileiro. Coisa que lá fora você vê, mas você não vê tanto. Entendeu? Então por que isso acontece aqui no Brasil? Será que é porque o jogador brasileiro chora demais, reclama demais? Os dirigentes choram também, reclamam demais? Não, cara, é pela incompetência mesmo. Incompetência mesmo. Sim, e fora também que o melhor software é da Inglaterra. Não é possível que eles não tenham dinheiro para comprar um software. Não. CBF bilionária aqui. Juntar todos os recursos aí que a CBF tira dos clubes, não é possível que ela não tenha dinheiro para comprar o melhor software, que é o da Premier League, e treinar os seus árbitros aí para poder usar o software. Então é por incompetência, cara. A gente tinha 3 incompetentes no campo, agora a gente tem 3 incompetentes no campo, mais 4 na cabine, então são 7 incompetentes na partida. Aí é complicado, né? Complicado mesmo. Realmente não dá para entender porque que gera tantas falhas no equipamento que veio para... Cara, a gente já sabe que os caras são incompetentes quando eles fizeram aquele árbitro atrás do gol, mano. E, cara... aquilo era absurdo. E o cara, quando tinha pênalti, o cara não via o goleiro saindo pra frente, e também quando era gol, se a bola entrou ou não, o cara não conseguia ver. Tipo, é muito absurdo, tá ligado? É muito incompetente. A arbitragem no Brasil é muito bizarra. Aí eu já entro em outro fator aqui, em outro ponto desse assunto. A arbitragem no Brasil é fraca? Sempre foi incompetente? Assim, é uma questão de fatores, né? Tipo, como o campeonato vai evoluir, a arbitragem também tem que evoluir. Só que não evoluiu, a CBF cagou pra isso. Tipo, deixou de lado, não deu nenhum suporte para os árbitros, os jogadores, dirigentes e os técnicos começaram a apitar o jogo. Os árbitros ficaram com mais medo de errar, mais receio de errar, e não tem nenhum respaldo. Então é complicado. Fora que eles são mal treinados. Então, juntando tudo isso, aí o VAR só escancara mais ainda aí o que é a arbitragem brasileira. Uma coisa que eu não consigo entender, cara, como é que um cidadão que tá lá controlando o VAR tem esse advento da tecnologia para ajudar, para acabarem as injustiças no futebol, para parar de beneficiar um ou outro, porque aqui no Brasil quando beneficia a meu favor, tudo certo, beleza. Agora, quando erram contra mim, nossa, parece que o mundo vai cair, porque só falando assim, porque não dá para entender. São 2 pesos, 2 medidas, porque os dirigentes brasileiros choram demais, jogador o tempo todo reclamando ali no ouvido do árbitro, e o cara que tá lá dentro do árbitro de vídeo, o cara, ele só tinha que auxiliar o árbitro, ele não tinha que interferir nas jogadas. Às vezes o cara lá chama o árbitro, sendo que foi uma jogada fácil. Por exemplo, esse lance agora que teve no final de semana recente aí do Rodinei, deu muito pano pra manga, se era pra ter expulsado ou não. Aí foi o Rafael Claus lá, que na minha concepção, dos melhores árbitros do Brasil, junto com o Daronco, lá o Bombadão. Aí ele foi lá no árbitro de vídeo ver se era pra ter expulsado mesmo ou não, sendo que em jogos anteriores ele estava seguindo um mesmo padrão de dar só cartão amarelo. Eu acho que foi para cartão amarelo, mas aí ele foi chamado pelo VAR e tal para ver se não foi. Será que o VAR não está tirando a autonomia do árbitro dentro de campo? O futebol brasileiro a arbitragem brasileira já era intervencionista por si só, e agora só piorou, né? Os árbitros, eles estão se apoiando no VAR. E desse lance aí que você falou, para mim também segue o jogo. Ele pisou no pé do Felipe Luiz. Para mim não era para ter sido mais chamado do VAR.
como ele pisou no calcanhar ali em cima e virou, foi uma imagem muito forte, e o VAR foi chamado. O Felipe Luiz levantou, não foi uma coisa nem que entrou nenhum paramédico, nem nada no campo, então, apesar da imagem ter sido forte, não foi uma pisada que merecesse atendimento médico nem nada do tipo, foi só um pisão mesmo. E a câmera lenta, mas a imagem parada dá a sensação de que foi uma coisa maior do que foi. Então, pela imagem que foi mostrada e pela imagem que ele viu, o cartão vermelho ali foi cabível, porque é isso que está sendo feito em relação ao VAR no Brasil, mas na minha opinião não era nem para o VAR ter intervido, e o amarelo ali acho que estava de bom tamanho. Eu também acho. Às vezes o VAR parece para solucionar, mas parece que gera mais problemas e, na minha concepção, às vezes sim tira a autonomia do árbitro. Parece que o árbitro não sabe o que fazer e toda vez, tem alguns árbitros aí que toda vez que consultam o VAR, parece que o VAR que está apitando, não é ele que está apitando dentro de campo, parece que não tem autoridade nenhuma. Aí o jogador brasileiro, que já não gosta de reclamar, se aproveita disso e fica lá no ouvido do árbitro o jogo inteiro. Então, realmente, é muito difícil, não dá para entender. O vídeo que aconteceu também no jogo do Vasco Internacional, que o VAR estava descalibrado, é um absurdo um equipamento desse aí, contrataram um aparato desse, tem um aparato desse e o VAR está descalibrado numa partida importante que é decidir o futuro do campeonato de vários times envolvidos. Então, realmente, é muito amadorismo. Não dá para entender onde é que a CBF enfia tanto dinheiro. Eu acho que é roubando grande parte desse dinheiro, porque é inadmissível conceber isso. É complicado, cara. E não tem perspectivas de melhoras tão cedo. Não tem, não dá para entender uma coisa que é para ser simples, Pablo. Na Inglaterra tem problema? Tem problema. Todo lugar do mundo tem problema. Tem na Itália, tem na Holanda, tem na França. Mas na Inglaterra você vê a velocidade. É outra coisa também, outro ponto importante. É a velocidade que os árbitros demoram para dar um gol, para saber se o cara está impedido ou não. Na Inglaterra, cerca de 1 minuto, ou até mesmo 30 segundos. Aqui os árbitros demoram 5 minutos, 10 minutos para confirmar um lance ou não. Tira até aquela coisa do narrador, do gol e tal. Então, realmente, parece que o VAR no Brasil só veio para piorar a situação que já não estava boa aqui. Concordo contigo, cara. É complicado. Realmente, também não vejo perspectiva de melhoras. Parece que o VAR aqui só veio para piorar cada vez mais a situação do jogo em si. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Eu sou completamente a favor, porque chega de injustiça no futebol. É um equipamento que veio para solucionar a maioria dos problemas no futebol brasileiro, para acabar com as injustiças, mas parece que está na mão de completos amadores. O VAR está sendo gerido por amadores. É assim que tem que ser definido. O VAR está sendo completamente mal utilizado no Brasil. Bom, galera, é isso. Nós terminamos esse episódio. Foi legal hoje. Legal mais ou menos, né? Que eu tive que falar do Vasco aqui, mas eu tentei ser o mais imparcial. Detalhe, esse episódio está sendo gravado na segunda. Tinha que vir com a piadinha, né? O flamenguista tem que vir com a piadinha, né? Cara, caindo 5 vezes vocês podem pedir clipe. Ai, meu Deus. É brincadeira, o que esses dirigentes fazem. Botafogo tá pedindo música, vocês podem pedir um clipe. É verdade. Um clipe maravilhoso com aquele cara lá falando que ia se jogar do estádio. E por sinal, esse maluco mora em Nilópolis e ele é parceiro de um amigo meu. Então, realmente, foi de certa forma difícil falar de hoje, mas tinha que ser falado aqui no 433 Futecast. Nós não temos papas na língua, nós cobrimos tudo, não importa qual é o nosso time. Se é futebol, nós vamos cobrir. Então é isso, galera. Agora eu deixo esse espaço aqui para a gente divulgar as nossas redes sociais. Só lembrando que vai estar na descrição também. E, galera, um lembrete importante, acesse o nosso canal no YouTube, que temos vídeos também semanais aqui como podcast também. Não deixe de se inscrever no nosso canal, tá bom, galera? O mesmo nome do nosso podcast, 433 Podcast. Beleza, Pablo? Faça as honras e diga as suas redes sociais para os nossos ouvintes, por favor. @Pablo Faria com 2 Is em tudo. É isso aí, galera. Não tem como errar. Pablo, como sempre, simples e objetivo. E, galera, as minhas redes sociais são... Você pode me achar lá no Facebook, Pedro Duarte, e lá no Instagram, @PEDuarte92. É isso, pessoal. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu!
Valeu, tchau, tchau.